Então, essa semana nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o primeiro artigo da nossa profissão de fé, que é aquele artigo que afirma: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Como nós já tínhamos dito no início da nossa meditação sobre esse artigo de fé, o catecismo estrutura numa meditação em 3 parágrafos. Nós fizemos a meditação do primeiro, sobre o creio em Deus. O segundo, no qual nós nos referimos a Deus como Pai. O terceiro, na última semana, a meditação sobre o Todo-Poderoso. E agora nós vamos começar a meditar sobre o 4º parágrafo do primeiro artigo de fé, o Criador. Para essa meditação, o catecismo ele retoma a primeira afirmação da Escritura Sagrada, o primeiro versículo do primeiro capítulo do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Esse é o início solene da Escritura Sagrada, do relato da criação. O símbolo da fé, o credo, retoma essas palavras da Bíblia, confessando Deus como Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ou nós diremos também, explicitando ainda mais, no símbolo niceno-constantinopolitano, de Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E assim, a reflexão do catecismo, ela é estruturada em 3 momentos. Primeiro, se fala do Criador. Em segundo lugar, se fala da sua obra, que é a criação. E finalmente, se fala da queda, a queda no pecado, que vai ter em Jesus, o Filho de Deus, a sua remissão, aquele que vem para nos resgatar do pecado. Então, a criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus. A criação, ela é o começo da história da salvação, que vai culminar na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra. Mas também, inversamente, o mistério de Cristo e a salvação que Ele nos traz, Ele lança uma luz decisiva sobre o mistério da criação. É Jesus que nos revela o fim em vista do qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. E como nós percebemos isso? Nós vemos que em Cristo, que desde o projeto, desde o princípio, nós vemos que em Cristo, desde o início, Deus tem em vista a glória da nova criação. E é por isso que o catecismo nos recorda isso. Na vigília pascal, naquelas 9 leituras que nós temos nessa celebração bonita, que é a mais importante de todo o ano litúrgico, a primeira das leituras é o relato da criação. A salvação vai acontecer no Cristo morto ressuscitado, mas toda essa obra tem início quando Deus, no princípio, cria o céu e a terra. Pois bem, na meditação sobre o Criador, o primeiro ponto de reflexão do catecismo é a catequese sobre a criação. A catequese sobre a criação, ela tem uma importância muito grande, porque ela vem em resposta, ou vem trazer luzes, sobre aquelas questões fundamentais que afetam todos os seres humanos, em todos os séculos, em todos os lugares, que dizem respeito à origem e ao fim do homem. Aquelas perguntas, né? De onde viemos, para onde nós vamos, qual é a nossa origem, qual que é o nosso fim, de onde vem, para onde vai, tudo aquilo que existe. As 2 questões, da origem e do fim, elas são inseparáveis, são decisivas para o sentido e orientação da nossa vida e do nosso agir. A questão das origens do mundo e do homem, ela hoje, ou já há alguns séculos, ela é objeto de pesquisas científicas, que não estão em confronto com a fé. Muito pelo contrário, a Igreja reconhece que as pesquisas científicas a respeito das origens enriqueceram
de maneira magnífica os nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do universo, a transformação das formas vivas, o aparecimento do homem. Essas descobertas, longe de afetarem negativamente a nossa fé, elas nos convidam a admirar ainda mais a grandeza do Criador e a render-lhe graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que ele dá também aos estudiosos e aos pesquisadores, nesse sentido de conhecer melhor as nossas origens. E o grande interesse reservado a essas pesquisas é estimulado por uma questão de outra ordem e que ultrapassa o âmbito próprio das ciências. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o universo, nem quando o homem apareceu, mas antes de descobrir qual é o sentido dessa origem, por que existem todas as coisas, né? Se é fruto do acaso, se é um destino cego, se é uma necessidade anônima, ou se existe um ser transcendente, inteligente, bom por trás da criação. Se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, então por que existe o mal? De onde vem? Né? Quem é responsável por ele? Existe uma maneira de se libertar do mal? Então, a busca sobre as origens, ela tem o seu lugar dentro das pesquisas científicas, mas ela vai para além das pesquisas científicas em respostas que a própria ciência não poderá dar. Daí não haver esse confronto entre a ciência e a religião ou a revelação. Nós lembramos de Galileu Galilei, né, um importante cientista que nos proporcionou muito conhecimento a respeito do universo e que foi profundamente religioso, católico. Ele dizia assim que a ciência nos ensina como vai o céu e a religião nos ensina como se vai ao céu. Ou seja, os interesses, embora o objeto seja o mesmo de pesquisa, os interesses são diferentes. A igreja está preocupada com o sentido das coisas, com a salvação, enquanto a ciência quer fazer uma descrição das coisas, né? Quer conhecer a lógica interna, o funcionamento das coisas que existem. Então não existe esse confronto, ele é somente aparente. E, na verdade, a igreja não é de uns séculos para cá que ela vai conviver com opiniões diferentes ou com respostas diferentes a respeito das origens. Já desde os inícios, a fé cristã ela tem se confrontado com respostas que são diferentes da sua, naquilo que diz respeito às origens. Assim, o catecismo vai fazer um elenco aqui de respostas diferentes, né? Ele fala de religiões e culturas antigas que tinham seus mitos sobre as origens. Fala de filósofos que afirmaram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, que a transformação do mundo é a transformação de Deus, aquilo que nós chamamos de panteísmo. Outros ainda que afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, uma emanação que deriva de Deus e volta para Deus. Outros ainda afirmaram a existência de dois princípios eternos, o bem, o mal, a luz e as trevas, que estariam em luta permanente entre si, a ideia do dualismo ou do maniqueísmo, né? E, segundo algumas dessas concepções, o mundo, ou pelo menos o mundo material, ele seria mau, seria produto de uma queda e deve ser rejeitado esse mundo, deve ser superado, o que nos propõe, por exemplo, a gnose. Outros ainda admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas como um relojoeiro, né? Uma vez ele terminou o serviço, ele abandona a sua obra a si próprio, que é a ideia do deísmo. Outros, finalmente, não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, veem no mundo só um jogo da matéria, que teria existido sempre, é a ideia do materialismo. Então, todas essas tentativas dão prova da permanência e da universalidade da questão das origens. Essa busca a respeito das origens é própria do ser humano. E nós vamos continuar essa reflexão sobre a catequese da criação na próxima semana.